A glândula hipófise, que era chamada antigamente de glândula pituitária, está localizada na cela turca, uma formação do osso esfenoide, na fossa média do crânio. Galeno acreditava que a secreção nasal era proveniente do encéfalo, atribuindo o nome de pituitária, do latim pituita, que significa secreção mucosa. Somente então, no século XVII, verificaram que a hipófise não está relacionada com a secreção nasal. O termo hipófise significa hipo, abaixo, e fise, crescimento. O nome foi atribuído à glândula por se desenvolver, ou seja, crescer, abaixo do encéfalo. Inferiormente à hipófise, podemos localizar o seio esfenoidal, que forma parte do teto da cavidade nasal. Assim, o acesso cirúrgico minimamente invasivo da hipófise é por meio da cavidade nasal, atravessando o seio esfenoidal e acessando a hipófise inferiormente. Podemos dividir a hipófise em duas partes. A adenohipófise, que é conhecida também como parte ao lobo anterior, tem origem ectodérmica a partir de uma projeção da boca primitiva, chamada de estomodeu, que desenvolve em direção superior formando a bolsa de Rathke. É constituída por três partes, a maior delas, a chamada parte distal ou pers distalis. A parte tuberal, também chamada de pers tuberalis, é uma região em forma de funil que cerca o infundíbulo da neurohipófise. E a parte intermédia é também conhecida como pers intermédia. É a parte que fica entre a adeno e a neurohipófise. A neurohipófise se origina do sistema nervoso e contém seu crescimento em direção inferior. Consiste de uma porção volumosa denominada histologicamente de parte nervosa ou pers nervosa. Em torno da hipófise podemos localizar o seio cavernoso. É um plexo venoso. E lateralmente à hipófise, as artérias carótidas internas. E justamente vão dar origem às artérias hipofisárias, inferiores e superiores. A artéria hipofisária inferior circunda e entra na neurohipófise para suprir seu leito capilar. Ela recebe os hormônios secretados ADH e ocitocina. A artéria hipofisária superior supra a eminência mediana do tubo cinério. Forma o plexo capilar primário, que recebe os hormônios liberados dos neurônios parvocelulares do hipotálamo, e é drenado pelas veias porta-hipofisárias, em direção ao plexo capilar secundário, que está localizado em torno da adenohipófise. Desta forma, os hormônios liberados do hipotálamo alcançam as células trófos da parte distal da hipófise, controlando a sua secreção. Trófos significa que um hormônio age em células endócrinas, em vez de ter ações diretas nos órgãos-alvo. Eles recebem sinais inibitórios e/ou liberadores do hipotálamo, através do sistema hipotálamo-hipofisário. O hipotálamo coleta informações de todo o corpo e as utiliza para regular a secreção de hormônio hipofisário, que são secretados na corrente sanguínea de acordo com a presença de hormônios liberadores ou inibidores. Repare que os hormônios liberadores terão a letra R, que significa releasing. Vamos começar então falando sobre os hormônios que vão para a adenohipófise. São eles GHRH, que é o hormônio liberador do hormônio do crescimento, também conhecido como somatotropina, age no crescimento ósseo e muscular e tem efeitos diabetogênicos. Também tem efeitos no metabolismo, ele aumenta a glicemia. O GHIH é o hormônio inibidor do hormônio do crescimento, também conhecido como somatostatina. Ele inibe a liberação de células somatotróficas dos hormônios do crescimento. O CRH é o hormônio liberador da corticotrofina. Ele desencadeia a liberação corticotrófica do hormônio adenocorticotrópico, ACTH, que por sua vez estimula as glândulas adrenais a liberar cortisol, que tem uma variedade de efeitos incluindo redução das respostas inflamatórias e imunes e aumento da gliconeogênese, lipólise e proteólise. O TRH é o hormônio liberador da tireotrofina. Este, por sua vez, vai desencadear o TSH. Como o próprio nome já diz, ele estimula a glândula tireoide a produzir os hormônios T3 e T4. O GnRH é o hormônio liberador da gonadotrofina. Promove a liberação dos hormônios FSH, folículo estimulante, e o hormônio LH, que é o hormônio luteinizante. Eles atuam nas gônadas. O hormônio folículo estimulante trabalha nos testículos para apoiar a proliferação de espermatozoides nas células de Sertório. Nos ovários, o FSH promove o crescimento das células da granulosa, a maturação folicular e a síntese da aromatase.
Aromatase é a enzima que converte andrógenos em estrogênio. O hormônio luteinizante nos testículos promove a secreção de testosterona pelas células de Leydig. Nos ovários, o LH tem múltiplos efeitos. Ele promove a secreção de andrógenos nas células tecais, que são então convertidas em estrógenos pelas células da granulosa. Ele induz a ovulação e também promove o desenvolvimento e funcionamento do corpo lúteo. O PRH é o hormônio estimulador da prolactina. Ele estimula os lactotrófos, ou também conhecidos como células mamotróficas, a liberar a prolactina. Já o PIH é o hormônio inibidor da prolactina. Ele inibe tonicamente a liberação de prolactina nos lactotróficos. Para a parte posterior, ou neurohipófise, os neurônios do hipotálamo produzem ocitocina e o hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina. Esses hormônios são transportados até a hipófise posterior, que as libera no sangue. A ocitocina é responsável pelas contrações do miométrio durante o parto para expulsar o feto e, durante a lactação, promove a injeção de leite. Lembre-se de que a prolactina era necessária para a produção e secreção do leite. Já a ocitocina é necessária para a sua ejeção. O hormônio antidiurético, o famoso ADH, regula a água e a pressão sanguínea do corpo através dos seguintes mecanismos. Nos rins, ele vai atuar nos ductos coletores dos néfrons para promover a reabsorção de água, aumentando assim a água do corpo e, portanto, o volume sanguíneo, pressão arterial e débito cardíaco. A vasoconstrição é uma função secundária do ADH, que se liga a receptores do músculo liso vascular, daí o seu nome sugestivo, vasopressina. Em choque hipovolêmico, o aumento da produção endógena do ADH é um importante mecanismo compensatório. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, não se esqueça de visitar nosso site e nossas redes sociais. Compartilhe com seus amigos também e ative o sininho para mais notificações. Até a próxima. Abraço!